Bom dia, meus alunos do 8º ano da manhã e do 8º e 9º do EJA. Bom, minha gente, a gente concluiu os assuntos agora sobre as rebeliões da América Portuguesa daqui do Brasil, certo? Falamos sobre as rebeliões que ocorreram aqui, sobre a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, enfim, a Guerra dos Emboabas, dos Mascates, e agora vamos introduzir um novo conteúdo. Para quem não viu o nosso conteúdo anterior, estão gravadas as aulas no nosso canal, certo? Então você pode muito bem lá clicar, assistir as aulas para entender o conteúdo e fazer os exercícios, obviamente, e depois começar a assistir a aula sobre esse novo conteúdo que eu vou aplicar agora para vocês. E o conteúdo que eu vou aplicar para vocês é a formação dos Estados Unidos. Como surgiu os Estados Unidos? Como surgiu essa grande potência mundial? Bom, minha gente, o que eu vou explicar para vocês é que, a princípio, os Estados Unidos ele foi colonizado pela Inglaterra. Isso mesmo, o Brasil ele não era colonizado por Portugal. Pronto, o que compreende a região dos Estados Unidos era colonizado pela Inglaterra, porque a grande potência na época não era Estados Unidos, era a Inglaterra. Então a metrópole era a Inglaterra e eles colonizaram a região que compreende aos Estados Unidos, certo, minha gente? Então assim, a rainha Elizabeth mandou um nobre, o nome dele era Walter Raleigh, que eu vou colocar a explicação, o nomezinho, escrever o nome dele no vídeo, certo? Para tentar desbravar esse território aqui. Ele chegou até formar um povoado aqui na região da América do Norte, onde compreende os Estados Unidos, e o nome desse povoado chamava-se Virgínia. Mas aí ele teve muita resistência dos índios. Ou vocês acham que os índios eles iam deixar tomar o território deles, tudo que era deles assim, sem nada, sem fazer nada? Claro que não, eles iam lutar, eles iam guerrear até o fim. Então, este nobre, chamado Walter Raleigh, ele teve fortes resistências da parte dos índios, salientando que esse termo índio é um termo pejorativo, digamos que é um erro histórico, porque quando Cristóvão Colombo, por exemplo, achou que tinha chegado às Índias, quando que na verdade ele chegou na América Espanhola, ele simplesmente, a chamada América Espanhola, é assim que denominamos a região que ele chegou, ele simplesmente achava que tinha chegado às Índias. Só que aí por isso que ele colocou o nome dos nativos de índios, mas na verdade não é correto a gente utilizar esse termo índios. Mas estamos utilizando aqui só por questão de praticidade de conteúdo. Então assim, quando ele enfrentou muita resistência, voltando ao nosso conteúdo, Raleigh enfrentou muita resistência indígenas, além de tudo fome e doenças. Então foi um verdadeiro fracasso essa primeira tentativa de colonização dos Estados Unidos. Quando ele chegou aqui, eles encontraram vários e diversos tipos de tribos indígenas, como por exemplo a Cherokee. Quem nunca ouviu falar a expressão Cherokee? Existe um carro importado com o nome Cherokee, que por sinal é um carro muito bonito. Então esse nome Cherokee é o nome de uma tribo indígena da América do Norte, que vive na região que compreende os Estados Unidos. Também quem nunca escutou a expressão Dakota. Dakota é até, se eu não me engano, uma marca de calçado. Dakota é um tipo de tribo indígena que havia na região da América do Norte. E ainda hoje lá existem alguns lugares com os nomes que homenageiam essas tribos indígenas, como por exemplo Massachusetts é o nome de uma tribo indígena. Além de tudo tem Missouri, que é outro nome de uma tribo indígena, certo? Então, quando Raleigh chegou aqui, veio da Inglaterra achando que ia ser tudo mar de rosas, ele realmente se enganou, enfrentou doenças, enfrentou fome, enfrentou a reação dos índios e foi um verdadeiro fracasso. Mas isso não ficou por aí. No início do século XVII, a monarquia inglesa fez uma nova tentativa e confiou a umas companhias de comércio, mais uma vez, a colonização da América do Norte. Duas companhias de comércio resolveram vir aqui para a América do Norte para tentar colonizar essa região. E aí eles faziam propagandas lá na Inglaterra
para atrair pessoas a enfrentar aqui o território da América do Norte, que compreende a região dos Estados Unidos, e faziam bastante propaganda para atrair pessoas. Eles diziam que quem fosse para lá, a rainha ia ceder terras muito férteis para eles produzirem, para eles ficarem ricos e etc. E as pessoas se sentiram atraídas, vou me aventurar. Quem sabe eu não recebo um pedaço de chão lá, consigo plantar isso, plantar aquilo, vou começar a vender e vou ficar rico. Então muitas pessoas com esse sentimento de melhoria de vida embarcaram para a região da América do Norte para colonizar. Só que além desses aí, tinha os comerciantes. Os comerciantes, eles viviam bem financeiramente. Mas não foram só pessoas que viviam bem financeiramente que partiram da Inglaterra para a América do Norte. Aventureiros partiram para lá, mulheres pobres tentaram a vida lá, pessoas que eram servos temporários partiam-se para lá. Como assim, professora? Servos temporários. São pessoas que, por exemplo, faziam serviços nas terras de outras pessoas que até a Inglaterra tinha prometido. Por exemplo, a Inglaterra me prometeu na América do Norte vários hectares de terra. E para produzir esses hectares de terra eu vou precisar de pessoas, obviamente, para trabalhar nas minhas terras. Então surgiu a figura do servo temporário para trabalhar nas terras dessas pessoas que iam ganhar lá, que iam ganhar essas terras lá na América do Norte, entenderam, minha gente? Se, por exemplo, você, meu querido aluno que está assistindo, você recebeu uma grande terra lá na América do Norte. Para produzir essa terra, vocês vão precisar de pessoas para trabalhar o solo, para plantar e etc. Então, essas pessoas que vão ser levadas para trabalhar na sua terra, para plantar o solo, para produzir todo o solo, para começar a plantar e colher, eram chamados de servos temporários. Então, pessoas desse tipo também foram para trabalhar nas terras de outras pessoas lá da América do Norte, certo? Então, foram pessoas... servos temporários, que eram pessoas que não viviam muito bem financeiramente, foram tentar a vida lá. Grupos religiosos, como os puritanos, que na Inglaterra, quem estudou Revolução Inglesa, para quem não estudou, que é o 8º, 9º EJA, não deu tempo ver Revolução Inglesa, então eu peço até a vocês que deem uma pesquisa sobre o assunto de Revolução Inglesa, no tempo livre de vocês, façam uma pesquisa sobre como foi a Revolução Inglesa, como surgiu a Revolução Inglesa, para que vocês entendam melhor. Porque a gente trabalhou Iluminismo, Revolução Francesa, trabalhou as rebeliões na América Portuguesa, mas antes da Revolução Francesa, nos 8º anos de amanhã, a gente trabalhou Revolução Inglesa. E eu gostaria muito que vocês estudassem, fizessem essa pesquisa para vocês não ficarem assim tão desnorteados sobre esse assunto, certo, minha gente? Então, voltando ao nosso assunto, foram diversas pessoas de diversas classes sociais para a América do Norte em busca de uma melhoria de vida, entre elas mulheres pobres, servos temporários, aventureiros, comerciantes, bem de vida, tanto tinha pobres como ricos. E além de tudo, grupos religiosos, como por exemplo os puritanos, presbiterianos e os batistas. Vale salientar que os puritanos, quando eles chegaram lá, eles fundaram uma espécie de povoado chamado Plymouth. Isso mesmo, Plymouth. Eles foram num navio e o nome do navio era Mayflower. E lá eles diziam serem eleitos de Deus, certo? Eles se achavam peregrinos eleitos de Deus, que estavam lá para ajudar aquele povo que estava lá e que também estavam prontos para superar qualquer tipo de dificuldade, porque eles eram extremamente religiosos, ok, minha gente? Então, dando continuidade, foram fundadas, assim, as 13 colônias. Essas 13 colônias na América do Norte, elas compreendiam as colônias do Sul, as colônias do Centro-Norte. Elas foram divididas em colônias do Sul e colônias do Centro-Norte. Boa parte dessas colônias que foram divididas na região da América do Norte, elas pertenciam a quem? Aos ingleses, à Inglaterra, que começaram a explorar eles desde cedo. Mas havia outros povos de outros países que também tiveram interesse de colonizar a América do Norte, e não só foi a Inglaterra. Então, essas 13 colônias da América do Norte, ela pertencia à Inglaterra, mas também pertenciam
Outra parte delas também pertenciam aos escoceses, aos irlandeses, aos alemães, aos franceses e aos holandeses. Então, as 13 colônias da América do Norte, é como se a América do Norte ela fosse dividida em 13 colônias, vamos dizer, em 13 grandes pedaços de terra. Aqui no Brasil não foi as capitanias, lá foram as 13 colônias, 13 grandes extensões de terras. E boa parte dessas extensões de terra que foram divididas em 13 e eram chamadas 13 colônias, a maior parte pertencia à Inglaterra. Então, existiam as colônias do sul e as colônias do centro-norte. E cada uma tinha um sistema de economia, de produzir, de ganhar dinheiro, lucratividade. E eu vou falar aqui para vocês o sistema de ganhar dinheiro, de ganhar economia, de fazer produtividade das colônias do sul. Bom, minha gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas as colônias do sul, o sistema econômico deles era baseado na plantation, isso mesmo, plantation, e era extremamente escravocrata, ou seja, tinha o trabalho escravo no meio. E plantation por quê? Porque eles cuidavam de plantações, de alguns produtos, eles investiam principalmente na questão do tabaco, que é o fumo, certo? O algodão e, além de tudo, o anil. E eles destinavam tudo isso para a Inglaterra, certo? E fazia essa negociação com a Inglaterra. Era uma dependência econômica extremamente forte que as colônias do sul tinham com a Inglaterra. Então, se eu perguntar no exercício a vocês, caracterize o sistema plantation das colônias do sul da América do Norte, que compreende a região dos Estados Unidos. Você vai dizer, em primeira mão, que a plantation é um sistema escravocrata de escravidão e que eles cultivavam o tabaco, o algodão e o anil e tinha relação direta com a metrópole inglesa, ou seja, com a Inglaterra nas questões econômicas, certo, minha gente? Assim, a princípio, quando começou esse sistema plantation, eles tinham servos brancos, pessoas, trabalhadores brancos. Mas, com o decorrer do tempo, eles começaram a aderir à escravidão dos negros mesmo vindo da África. Tanto que no período de 1620 a 1860, foram levados para as colônias do sul, para vocês terem ideia, 400 mil escravos negros da África Ocidental. Então vamos agora falar sobre o sistema econômico das colônias do Centro-Norte. Vamos ver como é que isso funcionava. É o seguinte, minha gente. As colônias do Centro-Norte, o sistema dele era uma pequena propriedade, certo? Em vez de ser latifúndios são grandes propriedades de grandes extensões de terra. Nas colônias do Centro-Norte, eles eram pequenas propriedades e, ao mesmo tempo, era uma colônia de policultura, ou seja, cultivavam vários alimentos. Entre eles, a batata e o milho, que eles aprenderam com os índios a cultivar a batata e o milho. Além de tudo, eles começaram a cultivar o pêssego, a cevada, o trigo, a maçã, que eram já de origem europeia, isso aí. Então, assim, o sistema econômico dele funcionava entre a América do Norte, que era eles lá, as colônias em si, as Antilhas, que era na América Central, e a África. Como é que funcionava esse sistema triangular? América do Norte, África e Antilhas. Ele fazia essa transação com isso. A América do Norte corresponde às colônias, né? A África corresponde ao local onde eles pegavam os escravos negros para suas plantações. E as Antilhas correspondiam à América Central. Vamos lá como é que funcionava. Primeiro passo, eles usavam os seus próprios navios. Os colonos usavam seus próprios navios para conseguir o melaço, que é uma espécie de açúcar, nas Antilhas, lá na América Central. Depois que eles conseguiam esse melaço, eles fabricavam o rum, certo, minha gente? Eles fabricavam um rum. Aí depois eles trocavam o rum, as armas e os tecidos por escravos lá da África Ocidental. E em seguida levavam os escravos para serem vendidos
nas fazendas das Antilhas, ou seja, da América Central. E de lá voltavam com mais melaço para produzir o rum. Então era um sistema triangular. Primeiro, eles iam em busca do melaço para produzir o rum lá nas Antilhas, na América Central. Depois ele pegava todo aquele melaço, todo aquele rum, todos os tecidos, todos os armamentos deles, todas as mercadorias deles e trocava por escravos lá da África Ocidental. E em seguida, quando eles faziam tudo isso, eles traziam os escravos que eles pegavam para as grandes fazendas lá da América Central. E quando eles negociavam também os escravos, eles recebiam em troca melaços. Eles vendiam os escravos que eles pegavam para as fazendas lá da América Central em troca de melaço. Então eles voltavam com mais melaço ainda para produzir. Melaço é uma espécie de açúcar, é como açúcar, para produzir mais rum e cada vez mais rum. Então quer dizer, era uma verdadeira troca que eles faziam. Para se obter escravo, eles levavam melaço, armas e tecidos e davam lá para a África, o pessoal da África, e recebiam escravos. Chegando com os escravos, eles levavam esses escravos lá para a fazenda, na América Central. Aí o pessoal lá comprava esses escravos e dava de volta para eles muito melaço. Então eles voltavam lá para suas colônias com bastante melaço e produziam bastante rum. E assim começava a surgir o comércio do melaço, o comércio do rum. Foi bastante inteligente esse comércio triangular da América do Norte, é tanto que ela tinha bastante da região foi bastante inteligente esse comércio das colônias do centro-norte, lá da América do Norte. Por quê? Porque eles se desenvolveram uma autonomia, eles não eram tão dependentes da Inglaterra como os colonos do sul, que eram extremamente dependentes da Inglaterra. Todo o negócio deles, eles dependiam da Inglaterra. Já os do centro-norte, não. As colônias do centro-norte, elas mesmas conseguiram conquistar sua independência. Elas, se a Inglaterra comprassem a elas ou não, eles continuavam vendendo do mesmo jeito, continuavam negociando do mesmo jeito. Eles desenvolveram, nesse comércio triangular, que eu falei agora para vocês, uma espécie de autonomia. E vale salientar que cada colônia ele tinha seu modo de ser dirigido. Tinha suas assembleias, tinha suas próprias leis, regras, deveres, direitos. Então, assim, a partir desse momento, essas colônias, essas 13 colônias, elas começaram a ganhar autonomia e o comércio delas começaram a atingir a Inglaterra, porque os seus produtos começaram a fazer concorrência com a própria metrópole, ou seja, com a própria Inglaterra. Ou seja, o país que colonizou elas agora estão tendo as colônias como seus concorrentes em termos de produtos, porque os produtos que as 13 colônias estavam produzindo estavam fazendo forte concorrência no mercado externo contra a própria Inglaterra. Então a Inglaterra começou a se preocupar com isso. Nossa, e agora? As colônias, as 13 colônias lá da América do Norte, que eu mesmo colonizei, que eu mesmo botei gente para colonizar, para administrar lá aquelas terras todas, agora estão produzindo rum, melaço, tabaco, algodão e fazendo concorrência comigo aqui no exterior. Isso não pode ficar assim, eu tenho que intervir. Então, a Inglaterra, ela começou a intervir nessas colônias duramente. E isso aí eu vou explicar na próxima aula para vocês, porque ela estava economicamente arrasada com duas guerras que tinha enfrentado. A Inglaterra enfrentou duas guerras, que foi a Guerra Franco-Índia e foi a Guerra dos 7 Anos, que envolvia a França, que era essa Guerra dos 7 Anos, nada mais era do que uma disputa entre a França e a Inglaterra por territórios da África e da Ásia e da América do Norte. Então, assim, a Inglaterra ela conseguiu sair vitoriosa diante dessas duas guerras, tanto da Franco-Índia como a Guerra dos 7 Anos, mas economicamente ela estava arrasada. Então foi atrás das colônias para eles pararem de fazer concorrência com produtos
que eles estavam fazendo no exterior e também para explorar deles ao máximo, para tirar a riqueza deles ao máximo, para ver se consegue se erguer economicamente. Bom, eu estou falida praticamente, vou atrás das minhas 3 colônias, para ver se eles me rendem alguma coisa. E também se eles param de fazer concorrência com os meus produtos. Assim pensou a Rainha Elizabeth, assim pensou a Inglaterra. Então, para isso, eles criaram diversas leis, certo? Que eu vou explicar aqui para vocês na próxima aula, por exemplo, a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, para reprimir os colonos, ou seja, para oprimir eles, a pagarem mais impostos, enfim. A Inglaterra passou a fazer muita opressão em cima dos colonos para os produtos deles deixarem de concorrer com ela no exterior e também para eles conseguirem explorar o máximo de riqueza dos colonos para conseguir se erguer economicamente depois dessas guerras. Então, na próxima aula, eu prometo trabalhar isso com vocês, certo? Eu vou explicar detalhadamente a Guerra Franco-Índia da Inglaterra. Vou explicar detalhadamente a Guerra dos 7 Anos. Vou explicar detalhadamente essas leis que a Inglaterra criou para oprimir os colonos, ou seja, as 13 colônias. Entre elas foi a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, enfim. E depois vou explicar todo o processo de independência dos Estados Unidos e como ele conseguiu se tornar a potência que ele é hoje. Então, meus queridos alunos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, façam a atividade, assistam essa aula para depois fazer a atividade, prestem atenção, qualquer dúvida pode falar comigo, estarei disponível para tirar a dúvida de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.